Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é uma respeitável senhora de 74 anos de idade. O pai é Getúlio Vargas, também chamado de pai dos pobres. Nasceu em 1º de maio de 1943. Algumas correntes afirmam que no baú desta senhora há muitas tralhas. Outras correntes afirmam que só há joias preciosas. Naturalmente é uma metáfora, mas cena política debate a consolidação das leis do trabalho, as eventuais e possíveis mudanças, com presença de uma mesa redonda integrada pelo empresário Fabiano Lopes, que é dono de empresas de administradora de consórcio e de material de construção, entre outras. Fazendeiro, criador de gado e produtor de madeira. Ex-presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Advogado, é ligado à OAB-MG. Do professor Carlos Roberto Horta, do Departamento de Ciências Políticas da UFMG. É coordenador do Observatório do Trabalho e do Laboratório de Tecnologia Social da Universidade. Graduado em Filosofia e mestrado em Ciência Política pela UFMG. Doutorado em Educação pela mesma universidade. O Carlos Roberto tem esse livro aqui, ó. Trabalho e Experiências Emancipatórias, que diz respeito também ao trabalho, à emancipação social. E também aqui a presença da advogada trabalhista Sueli Santana, formada pela PUC-MG, fez especializações pela Universidade Gama Filho. Sueli, que também atua para sindicatos, tem pesquisado e realizado palestras sobre mudanças na CLT. Muito obrigado pela presença dos três. Vamos para o debate. Carlos Roberto já veio aqui uma vez, é a segunda, e eu espero recebê-los, vocês dois, novamente aqui no Cena Política. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Carlos Roberto, eu queria conversar com você, assim, não diretamente falando sobre a CLT. Vamos falar sobre o que está acontecendo hoje, aconteceu hoje no centro de Belo Horizonte. Durante a campanha, o atual prefeito, Calil, disse que arrumaria um espaço para os camelôs. Eles teriam de participar, ou de ter seu negócio desses chamados shoppings populares. Mas esses shoppings foram tomados, em grande maioria, pelos orientais, né? E hoje houve confrontos no centro da cidade. Como é que se resolve um problema desse? Só uma pincelada para a gente começar o programa. Eu diria que essas escaramuças, né, onde se notabiliza realmente o evento da violência contra quem pretende trabalhar, está ali procurando alternativa para ganhar a vida, eu acho que elas são típicas de um momento como este, onde sobe o desemprego, onde perde valor o trabalho, né? Então, há um momento em que setores da população procuram, né, como se diz, né, se virar, né, e saem em busca de vender coisas, né? E, nesse sentido, você tem também a questão dos interesses dos comerciantes da área, você tem a prática habitual da prefeitura também de buscar aquilo que está legalizado, né, e, obviamente, vão se confrontar, interesses, né? Conflitantes, né? Então, você tem uma série de motivos. Não há nada no mundo que tenha uma causa só, né? Isso, quando você estuda a lógica um pouquinho, você vê que nada tem uma causa só. As coisas têm uma complexidade causal. E isso vale para a questão central do nosso debate aqui. É isso que eu queria emendar, né, com você, Carlos Roberto. É o seguinte, eu falei ali, fiz aquela metáfora da respeitável senhora, e você do Observatório do Trabalho do UFMG, sintetizar aí qual é a sua avaliação dessas mudanças que estão propostas aí pela CLT no governo Temer e que já passaram pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e podem ter eventuais e possíveis mudanças. Você disse bem, fazendo aí a metáfora, né? Talvez eu até
mantivesse a metáfora das joias, ou colocaria a ideia das pedras, mas acho que a questão é mais lapidar mais essas pedras do que jogá-las fora, né? Eu acho que a legislação trabalhista que temos, ela comporta mudanças, mas eu diria que elas comportam mudanças na direção talvez diferente, quiçá oposta da que elas estão sendo feitas. Certo? Um exemplo assim, pontual. Na realidade, você tem ainda questões a serem resolvidas, né? A extensão maior desses direitos a setores da população que ainda não desfrutam desses direitos é uma questão importante. Você tem setores, né, que estão aí no trabalho informal. Nada, é ampliar. Eu diria que sim, nós temos que depois, né, falar um pouco mais das questões de onde essa coisa sairia, recurso para isso, né? Mas eu trabalho, né, há mais de 10 anos com populações que vivem marginalizadas, que estão ainda muito fora da cobertura, né, pelo trabalho formal, o atendimento aos seus problemas de cotidiano. Aí por um tempo essa coisa veio avançando, né? Problema de saneamento, problemas de atendimento na área de saúde, de segurança, de educação, tá? Então eu tenho trabalhado com populações quilombolas. Ontem mesmo eu estava em 2 comunidades quilombolas, perto da nascente do Jequitinhonha, no município do Cerro. E ali a ideia é geração de renda, inclusão produtiva e até inclusão cidadã, porque são pessoas que têm ainda que constituir sua subjetividade coletiva, seu associativismo, para que essas pessoas se dirijam aos políticos. E os políticos são empregados do povo, então uma coisa que esse pessoal tem aprendido, né, e tem vivenciado, é isso que a gente coloca. O povo é patrão dos políticos. Quem não quiser ser empregado do povo vai ser outra coisa. O Carlos Alberto, vamos dar mais o debate, depois nós voltamos à sua observação. Fabiano Lopes, você é empresário de diversas áreas, me falava aqui antes do programa que até de rádio, de comunicação. E qual que é a sua análise? A CLT tem de mudar? Onde que ela deve mudar? Ou tem de ficar do jeito que está? Talvez ao contrário do que pensa o professor, eu acho que ela precisa mudar e com urgência. As propostas que estão aí, na minha opinião, ainda são muito tímidas. Quando o professor falou ali deste mercado marginal de trabalhadores aí, eu até acho que tem a ver com a falta de modernização da CLT. Eu me lembro aqui que quando o presidente Lula foi candidato e conseguiu se eleger, ele prometeu lá 10 milhões de emprego que ele ia gerar, e eu sabia que aquilo era quase impossível, praticamente impossível, e mandei uma carta. Eu tenho mania de mandar cartas. Se eu não estou de acordo, eu mando cartas. É um missivista, né? Isso. Eu mandei uma carta para o presidente Lula, que eu queria dar a minha pequena contribuição para que ele cumprisse aquela promessa de campanha de arranjar, arrumar 10 mil empregados. 10 milhões. 10 milhões de empregados. E falei para ele que ele poderia mandar uma medida provisória para o Congresso, autorizando a contratação sem demissão de nenhum empregado, era para acrescer que eu estava querendo buscar esses trabalhadores que ficam aí na marginalidade, sem emprego. Eu até chego a dizer que nós temos 2 classes. Uma classe privilegiada, que tem carteira assinada, que tem fundo de garantia, que tem vale transporte, que tem ticket restaurante, e uma outra que não tem nada, que vive se virando aí. E essa, como falou o professor, é muito grande também. Então, a minha proposta para o presidente era que as empresas pudessem contratar pelo período de 2 anos apenas, sem demitir ninguém, fossem funcionários novos, sem nenhum direito. Vou te pagar R$2.000 por mês e é só isso durante este período. Mas a resposta que veio depois de algum tempo... Sem direito trabalhista, sem férias? Sem nada. Era uma contratação exatamente para tirar esse pessoal da marginalidade, vamos dizer, da rua, e fosse incorporado. E disse para ele que na época a minha empresa ainda era menor do que hoje, que a minha empresa iria contratar 100 pessoas. Deixa eu lhe perguntar, mas assim, sobre a CLT que existe aí hoje. Eu vi um artigo que saiu no domingo, do Roberto Setúbal, Sim. Um dono do Itaú, um dos maiores
conglomerados bancários, e Financeiro, talvez até da América Latina. Sim. E ele disse isso exatamente, que essa mudança na CLT seria uma modernização. Mas modernização em quê? Por exemplo, alguns tópicos. A terceirização. Hoje a terceirização existente na CLT, ela não permite a atividade terceirizar a atividade fim. Por quê? A terceirização faz sucesso em muitos negócios. Por que não terceirizar? Esse partilhamento das férias, que pode ser muito benéfica para o patrão, desde que seja negociado com o empregado, por que não fazer isso? Então, eu acho que realmente são outras coisas. É muito tímida, inclusive, essa reforma. Agora, ela precisa ser urgente. Como você falou na abertura, a nossa CLT data de 1943. O Brasil mudou demais nesses 70 e tantos anos. É preciso realmente modernizar. Tem coisas que precisam ser feitas. Voltamos aí nessas modernizações, que eu quero ouvir a Sueli, que trabalha ali diretamente com o direito trabalhista na relação patrão-empregado, um verdadeiro confronto, um embate. Capital versus trabalho. Capital versus trabalho. O que você acha dessas mudanças na CLT? Eu vou de encontro ao que ele falou, porque eu não acho que as mudanças são tímidas, porque as mudanças, elas realmente estão retirando direitos trabalhistas. Então você vai em desencontro, né? Isso. Desencontro. Isso. E elas importam em retrocesso social, porque não obstante a CLT ela ser uma senhora, como muitos dizem, ou, né, estão debatendo que é uma legislação velha, que não acompanhou a modernização do país, mas mesmo tendo uma legislação tão protecionista, nós ainda temos no nosso país, de 95 a 2015, foram resgatadas 50 mil pessoas trabalhando em condições análogas à de escravo. O nosso país é o segundo país do mundo em acidentes do trabalho. Nós tivemos mais de 5 milhões de acidentes do trabalho. Você acha que com essas mudanças esse quadro vai piorar? Vai, sim, com certeza vai piorar, principalmente com relação à terceirização. Porque as empresas que terceirizam são as campeões, as que batem o recorde com níveis de acidentes. O maior índice de acidentes ocorre nas empresas terceirizadas. Um outro problema é o seguinte: no sistema capitalista, qual é o único meio que aquele que vende a sua força de trabalho tem para ter acesso aos bens de consumo? É justamente a venda da força de trabalho. A venda da força de trabalho é aquilo que o sistema capitalista propiciou para que as pessoas tivessem acesso aos bens de consumo do mercado. É a forma de distribuição de riqueza do capitalismo, é a venda da força de trabalho. Se a venda da força de trabalho ela é precarizada, ela passa a ter um custo barato, e o Brasil, inclusive, por uma pesquisa que teve da CNI no Índice de Competitividade Brasil, no qual o Brasil competia com 18 países, o Brasil era o 11º país com a mão de obra mais barata, entre 18 países. E no setor de manufatura, a indústria de manufatura, era a 6ª mão de obra mais barata do mundo. Então, o discurso de que a legislação do trabalho ela custa caro, ele não é um discurso verdadeiro, porque por essa mesma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, Índice de Competitividade Brasil, o que mais prejudicava o nosso país era a carga tributária. Então, voltando aí à questão da terceirização, por exemplo, há estudos do DIEESE que fala que o trabalhador terceirizado ele recebe 30% a menos que um trabalhador que é contratado diretamente. Então, se o sistema capitalista a venda da mão de obra é a forma de distribuir riqueza e eu diminuo essa distribuição da riqueza achatando os salários, como, por exemplo, através da terceirização, no final da ponta eu vou estagnar a economia, porque quem não ganha nada não consome nada. Muito bem, Sueli. E nós vamos fazer um breve intervalo. Cena Política volta já já.
segue cena política debatendo a CLT, consolidação das leis do trabalho, as eventuais e possíveis mudanças na CLT. Fabiano, eu vou te perguntar sobre qual é a modernização possível, os pontos que devem ser modernizados, dando continuidade ao que você estava falando antes. Mas antes eu queria te lembrar o seguinte, você citou Lula. Na época do Lula, principalmente do primeiro governo e boa parte do segundo governo do Lula, houve um grande desenvolvimento, houve muitos empregos, não chegaram a 10 milhões, né, mas houve uma grande oferta de emprego, houve inclusão social e a CLT era a mesma. Durante a ditadura militar, no chamado milagre brasileiro, houve também um desenvolvimento no país e a CLT era a mesma. Será que é a CLT que impede uma melhoria, uma modernização da economia? Olha, a questão aí do Lula, dizem também que ele estava gastando o que o Fernando Henrique conseguiu reunir. Por isso é que o primeiro mandato dele foi muito bom. O outro deslanchou a economia, o emprego. Exatamente. E o segundo já nem tanto, e o da Dilma, na minha opinião, horroroso. Todos dois. Agora, a questão da CLT é sabido que é polêmico, é controvertido a situação. Primeiro que a zona do conforto é ficar como está. Isso é um princípio universal do mundo inteiro. Quando você vai mudar, já gera um desconforto natural. E é preciso que se mude para que as pessoas depois vão reconhecer, olha, isso aqui funcionou muito bem. E eu tenho certeza que muitas coisas vão funcionar. Eu vou mais. A doutora está aqui do lado, advogada sindicalista, né? Eu também, presidente de sindicato. Mas eu acho, sinceramente, eu tenho minha opinião, um absurdo, por exemplo, ser cobrado ali do trabalhador aquela contribuição obrigatória, impositiva, sindical. Por que eu ia perguntar até o Carlos Roberto sobre isso, porque são 12 mil sindicatos no país. Pois né? é, e o projeto Agora bate nisso aí. Tem sindicatos de classe empresarial também que comem muito, né? É o caso do Sistema S. Eu estou falando de sindicato, inclusive citei o presidente do sindicato. Eu acho aquilo realmente um absurdo. Eu acho que o sindicato ele deve conquistar o trabalhador, conquistar a sua receita com trabalho, trabalhando. Se ele tem a certeza daquele ganho legal, previsto em lei, qual que é o motivo para ele buscar essa coisa? Eu acho que no seu entender, vai originar o peleguismo? Já temos, né? Já temos. Então tem que excluir isso para que o sindicato vá trabalhar, vai lá na empresa, fala, ó, se vocês pagarem aqui, se vocês concordarem com isso aqui, nós vamos trabalhar para vocês, vamos representar vocês. Agora, ele já paga, é compulsório. Então isso está errado, isso tem que acabar. Isso está previsto aqui na Carlos reforma. Roberto, Observatório do Trabalho da UFMG. Você acha que é o momento de pensar, de contrabalançar essa questão da contribuição sindical? Eu diria que toda contribuição dessa natureza, ela deveria ser acompanhada, rastreada e controlada. Eu não me posiciono a favor do corte da contribuição sindical, como também não tenho uma posição que, numa certa época, né, o pessoal era totalmente a favor de que ela existisse. A minha posição e a observação que eu tenho de ter acompanhado isso ao longo dos anos é que sindicatos, muitas vezes, fazem um uso adequado às necessidades de trabalhadores. Há sindicatos que mantêm gabinete dentário, cursos, há uma série de atividades que sindicatos mantêm, inclusive clubes, né? Há sindicato de metalúrgico, por exemplo, Betim tem clube, enfim, para o lazer, né, dos trabalhadores. Eu acho que essa coisa tem que ser controlada, fiscalizada, né? A questão do associativismo. O joio do trigo. Como separar o joio do trigo? O associativismo ele custa recursos, certo? Você tem que ter um prédio, você tem que ter o local onde as coisas vão acontecer, você tem que ter equipamentos, tem que ter funcionários, né? Eu conheço sindicato de trabalhadores de sindicatos, por exemplo, né? Então a gente tem que olhar isso com um olhar mais adequado a essa realidade. É claro que o peleguismo é um dos males das relações de trabalho, das relações sindicais que nós vivemos. Mas a gente pensar que é simplesmente acabar com isso é problemático. Tem muita gente que não teve ainda formação para entender. Passar o rodo, não deve repensar? Acho que é uma questão que deve ser feita com medidas de fiscalização, de controle, porque
a simples eliminação vai prejudicar muita gente que tem realmente a ver com isso, que tem emprego em sindicatos e que atende os filiados aos sindicatos, certo? Então essa coisa é importante, o sindicato tem que fazer campanha de sindicalização, o sindicato tem que ter recurso para existir. Agora, Discordo do número elevado de sindicatos no país, isso é uma questão séria e que envolve também essa questão da base geográfica, que tem que ser revista. O governo Temer, que está nesse cai, não cai, né? A verdade é essa. Ele já está pensando até em rever essa questão do corte da contribuição. De qualquer fiscal, forma, é o governo... Porque vai colocar todos esses 12 mil sindicatos, pelegos ou não, exato, contra na eles, mesma né? bacia. Agora, é o governo que menos condições de legitimidade tem para fazer isso. Está todo mundo, quase todo mundo envolvido com suspeitas, enfim. Teria que ser um governo votado pelo povo, sobretudo depois da crise que tivemos. O momento é de rever toda essa configuração. Esses quadros políticos que estão votando a perda de direitos, eles não têm, eu diria, moral para fazer isso, para votar essa coisa. está querendo dar opinião, né? Não, é porque com relação ao imposto sindical, o que a reforma faz? Ela retira dos sindicatos toda a receita. Retira o imposto sindical, no artigo 611 da CLT, que é alterado, colocou de forma expressa lá que o sindicato ele não pode fazer qualquer desconto de trabalhador se não houver uma autorização expressa. Ou seja, o trabalhador tem que ir lá e assinar... Eu posso ser descontado. Pode ter o desconto, não obstante ele se beneficiar do acordo, né, que será negociado pelo sindicato. Então, ao mesmo tempo que a reforma retira a fonte de custeio do sindicato, na outra ponta ela dá o poder de vida e morte para os sindicatos, na medida em que o legislado vai prevalecer sobre o negociado. E esse legislado, aliás, o negociado vai prevalecer, né, sobre o legislado para reduzir condição de trabalho. Seria, doutora Mirujo, um fortalecimento do sindicato? Não concordo. Quando você dá poder de negociação para o sindicato? Não, eu não concordo, Eu já negociei convenção coletiva nos últimos 30 anos com o sindicato da classe, nunca deixei uma ir parar na justiça, todas nós fizemos um acordo. Eu acho que aí é o fortalecimento do sindicato. Seria o fortalecimento se, por exemplo, eu tivesse uma estrutura sindical que propiciasse isso. Por exemplo, que a OIT pede na Convenção número 87, Organização Internacional do Trabalho. Sim. E o Brasil ele ratificou essa Convenção número 87, depois denunciou essa convenção. E qual que é em que se baseia a Convenção número 87 da OIT? Na pluralidade sindical. Ou seja, o trabalhador, hoje no Brasil, a nossa estrutura sindical é a unicidade sindical, um único sindicato por base territorial. As categorias elas são vinculadas obrigatoriamente por profissões. Quando eu tenho a pluralidade sindical, o que isso pode viabilizar? Que a pessoa ela se associe àquele sindicato com o qual ela se identifica, não com um sindicato que é imposto pela lei. Nós viemos de uma história, de um histórico do movimento sindical extremamente corporativista, no qual o Estado ele que ditava se poderia ter um sindicato ou não até a Constituição de 88. Porque antes da Constituição de 88, como funcionava? Montava-se uma associação, após a montagem dessa associação, eu ia ao Ministério do Trabalho e Emprego e pedi uma carta sindical para, a partir de então, o meu sindicato pudesse funcionar. Então, o Estado ele intervia diretamente. Com a Constituição de 88, e ainda tinha ainda até há pouco tempo na Justiça do Trabalho os juízes classistas, ou seja, os juízes que vinham do movimento sindical para poder, e com poder de decisões. Então, era assim, uma estrutura corporativista que não propiciava uma real liberdade sindical. A Constituição de 88, ela melhora um pouco isso, mas ainda mantém a unicidade e o imposto sindical. Fabiano, o corporativismo diminuiu? Olha, depende muito do ângulo que você está. Eu acho que ele existe, sim. Né? Agora, do jeito que está engembrado a coisa, não tem jeito. É o corporativismo que vai prevalecer. Eu sou a favor da modernização. Eu sou a favor de mudar. Agora, nós temos que observar
a nossa realidade é muito fácil você comparar. Na Alemanha tem isso, no lugar tem isso. Aqui é Brasil, é diferente. São realidades diferentes. Ele está dizendo agora, está mexendo com comunidade quilombola. É um negócio, né? Então, já bem... exatamente por isso é importante que o associativismo das populações, como dos trabalhadores, tanto formais quanto informais, não seja obstaculizado, né? Não seja impedido, certo? E a associação, até se transformar em associação sindical, depois sindicato, tem que ter recurso para existir, para funcionar. Mas ele pode nesse buscar sentido esse que, recurso, se as professor, empresas continuam junto tendo, com o seu público, mas o que na eu quero realidade, é botar um sindicato para trabalhar. o que Essa é a minha acontece? visão. O Mas público os não é sindicatos trabalham, informado. tanto que o senhor disse que negocia todos os anos com os sindicatos, porque eles Mas é estão muito trabalhando. pouco o sindicato negociar uma convenção por ano. Mas não são Ele só tem que uma trabalhar convenção. mais. Talvez Eu trabalho seja. em sindicatos que negociam 100, 150 acordos por ano, porque você negocia convenção, você negocia acordos com a empresa, negocia-se acordos de PLR. É o ano inteiro com uma pauta de negociação. Então, os sindicatos, eles trabalham. Mas nessa lógica aí, o Sistema S também teria de acabar com aqueles recursos imensos que recebe? Eu acredito que sim, porque Ou ficariam dois pesos e uma medida. Eu sou a favor do qualquer profissional ele ser muito bem remunerado, mas desde que ele produza para aquilo. Essa coisa de eu ter a certeza que eu vou ter um salário, eu sou contra. Bom, aí a gente vai desembocar naquilo, o que produz o capital financeiro, porque ele é o grande, eu diria que ele é o grande antagonista, inclusive dos empresários do setor produtivo. Porque os juros na altura em que se encontram, você tem uma força política enorme do capital financeiro. São mazelas, eu concordo. Aí o que acontece? O empresariado do setor produtivo, ele não tem força política para enfrentar o empresário do setor especulativo. E ele vai, coincidentemente, ele vai estar junto com o setor especulativo, indo em cima do trabalhador. Esse é o nosso grande problema e o Brasil não precisa disso. O Brasil é um país que tem muito recurso, ou seja, nós não vamos ser sufocados por uma baixa de preço de petróleo, temos outras commodities. Então a gente tem condição de ter aqui lucro para o setor especulativo, lucro para o setor produtivo e qualidade de vida para o trabalhador. O grande problema hoje é essa cisão dentro do capital. Mas isso aí eu acho que é a política, é questão de governos fortes e bem intencionados. Por exemplo, os bancos nos últimos tempos deitaram e rolaram de ganhar dinheiro. Exatamente. Por quê? O que parecia era exatamente o contrário do que ia ter com o governo do outro lado, né? Mas não, ganharam dinheiro demais. Haja vista que dizem aí a boca pequena que estão torcendo para que volte. E isso não é só Brasil, certo? Então nós temos depois de falar da questão internacional, porque o que está acontecendo, a tendência a acabar com previdência, a reduzir direitos, ela é internacional. Mas países que têm recursos como nós temos, podem trabalhar isso de forma diferente. Muito bem, depois, Carlos Roberto, eu quero ouvi-lo sobre isso aí que você disse, que o problema do capitalismo brasileiro é essa cisão, esse embate entre o capitalismo financeiro e o capitalismo produtivo, vamos chamar assim. Digamos, é um ponto serviço interessante, também. É um ponto interessante. Mas cena política volta em instantes. Segue cena política debatendo esta polêmica, as eventuais e possíveis mudanças na CLT, consolidação das leis do trabalho. Nós temos aqui a presença do Fabiano Lopes, que é empresário e advogado, Carlos Roberto Horta, do Observatório do Trabalho da UFMG, e Sueli Santana, que é advogada trabalhista, com quem eu começo o debate desse bloco. Um dos pontos dessas mudanças na CLT, Sueli, parece que não agrada muito os advogados trabalhistas, não, porque vai acabar com a gratuidade dos processos trabalhistas. Para o trabalhador conseguir o processo de forma gratuita, ele vai ter de levar um atestado de pobreza, vai ter de provar que não tem condições financeiras. Como é que você avalia as mudanças a partir dessa aí?
Eu vejo que é mais um retrocesso na legislação trabalhista, porque vai exigir que o trabalhador ele comprove, né, no caso, a sua situação de miserabilidade. Atualmente, se o trabalhador ganha até 2 salários mínimos, o juiz pode conceder o benefício da justiça gratuita de ofício. Hoje, caso a reforma passe da forma que está, qual que é a situação do trabalhador? Primeiro, que se ele perder o processo, agora na Justiça do Trabalho vai ter os chamados honorários também de sucumbência. Quer dizer o quê? Vai ser uma inversão total da lógica, que é o trabalhador pagando o advogado do patrão, se ele perder o processo. Essa seria a palavra. Isso vai inibir essas ações trabalhistas. Ou seja, a reforma, em vez dela combater ali a falta de cumprimento da legislação social do trabalho, porque se há demanda na Justiça do Trabalho é porque a legislação ela é constantemente violada. Porque se nós estamos no Estado democrático de direito, no qual o juiz tem que se submeter à lei ao julgar um processo, ele não inventa o direito para dar como dizem o jargão, dar o ganho de causa para o empregado. O juiz ele dá aquilo que está na lei e o direito ele só nasce a partir do momento que a lei foi violada. Então, o que a reforma faz com esse tipo de coisa? Vou retirar a gratuidade de justiça. Se o empregado ele perder a ação, ele tem que pagar o advogado do empregador. Se o empregado perder, por exemplo, uma perícia, ele vai ter que pagar a perícia tendo ou não o benefício da justiça gratuita. Na atualidade, se o empregado ele falta a primeira audiência, o processo é arquivado, ele pode ingressar com a ação novamente. Com a reforma trabalhista, se o processo for arquivado, o trabalhador só vai poder entrar com a ação novamente se ele pagar as custas. Então, o que a reforma faz, na verdade, é o quê? Vamos acabar com os processos na Justiça do Trabalho, acabando com o acesso do trabalhador à justiça. Sueli, vou passar aqui a palavra para o Fabiano. Fabiano, isso é de interesse do empresário para diminuir as causas trabalhistas? Ou você acha que esse tipo de mudança interessa ao conjunto da CLT? Eu acho que a maioria dos empresários pensa como eu. É claro que todos nós queremos benefícios sem ônus, queremos uma justiça célere, uma justiça eficiente e de preferência gratuita. Agora eu pergunto, doutora, é possível isso para todo mundo? Por que uma classe tem, o trabalhador tem esse direito e o civilista não tem? Se o Brasil tiver condições de oferecer uma justiça gratuita, uma justiça de qualidade, uma justiça célere, eu sou a favor. Agora, vamos achar aí um meio termo. Não precisa ter uma classe. O que está acontecendo no Brasil e em muitas classes, são classes privilegiadas em detrimento de outras. Inclusive aí a questão do funcionalismo público em relação à área privada, né? Você tem uma diferença aí que não se justifica, todos são brasileiros. Por que um aposenta com tudo e o trabalhador aposenta com a mixaria da área privada? Aqui, por que eu sou a favor de botar lá um teto? Se até aqui, se o trabalhador é um trabalhador pobre, realmente não tem condições de pagar, que o Estado ofereça a ele essa justiça. Agora, aquele trabalhador que ganha muito, tem que pagar pela justiça. Se eu vou para a área civil, se eu não comprovar que eu sou pobre, eu tenho que pagar as custas. Por que não na Justiça do Trabalho? Eu acho que nós precisamos olhar isso por outro ângulo, não só dessa coisa do protecionismo, que busca, e que a classe sindical busca muito, que os trabalhadores buscam porque querem o direito, está certo, o direito de reivindicar, mas nós temos que ter a capacidade de pensar um pouco mais alto. Pensar que o trabalhador que tiver condições de pagar, pague as custas, assuma o ônus da sucumbência. Se ele entrou com uma ação e ele perdeu a ação, então é porque a justiça entendeu que ele não tinha direito e ele causou um prejuízo à outra parte. Perguntar ao Carlos Roberto, isso seria uma abrangência interessante ou seria comparar pera com maçã? O que seria? Eu discordo exatamente por isso. Olha, isso remete a gente para as origens lá do liberalismo nas relações de trabalho, a época em que se buscava, né, exatamente a proibição da existência do sindicato, justificando que seria o sindicato existir, seria mais de um contra um, que era o empresário. Isso não é uma lógica muito justa e nem honesta, porque você tem ali a geração do lucro, que é uma parte do trabalho pela qual efetivamente não se pagou. O lucro, ele vem do trabalho. A única coisa que a classe empresarial compra
né, e que é ela que tem maior controle sobre o preço, é o trabalho. Ela vai comprar outros insumos, vai comprar o terreno para a fábrica, vai comprar o material da construção da fábrica, o maquinário. Chamam de mais-valia. Tudo isso ela vai comprar de outros empresários, ela vai, né, e ela tem a mesma força política que esses outros dos quais ela está comprando. Mas no caso do trabalhador, se ele não tiver a possibilidade de se formar enquanto sujeito coletivo, ele tem que ter uma subjetividade coletiva, porque são vários submetidos ao mesmo padrão de duração nas horas de trabalho, exposição da saúde, aos riscos para a saúde, enfim, uma série de questões que todos estão sentindo juntos. Eu volto a insistir num ponto, não é no caso com o doutor Fabiano. Mas ele não está concordando com alguns pontos aí. Eu volto a insistir no seguinte ponto. É preciso que, em nome do aperfeiçoamento das gerações, o setor produtivo, o setor de serviços, tenha esse olhar para o bem da sociedade. É muito importante que o povo tenha dinheiro para comprar do comerciante. E o comerciante tenha dinheiro para comprar do comerciante atacadista. E esse tenha dinheiro para comprar do industrial. Isso faz girar a roda da economia. Isso estava muito correto dentro do projeto. Eu não falo muito o nome, não é a questão do nome. O projeto que ganhou as eleições, 2002, que seguiu aí pela primeira década do século, colocou gente comprando. Isso foi bom porque cresceu o bolo internamente. Ao lado disso, as commodities. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores de uma série de coisas. Ele mesmo e o falou que acontece? O Fabiano falou que cresceu nesse período. Quem é o grande vilão? Sim, O vilão é o banco. Entende? O vilão é o banco. A gente tem que olhar setor, isso melhor. E aí são vários setores, né? O nosso setor está indo muito bem. Tem outros setores também já apresentando sinais de crescimento. Por exemplo, a indústria automobilística é um carro-chefe da indústria brasileira, que passou por um período de muita dificuldade, já está recuperando. O setor terciário, o setor de serviço já está apresentando crescimento. O setor de serviço é muito importante pela abrangência. Não entrar por esse lado da política, eu acho que é complicado, né? Mas eu não concordo. Mas o programa aqui pode entrar. Pode entrar. Política. Eu não... Debate político, econômico, social. O tema é outro, mas eu não concordo com a besteira, vou chamar aqui, entre aspas, de inocência do presidente Temer, de fazer o que ele fez. Um político experiente, um jurista experiente, um constitucionalista, né? Deixar-se gravar, receber um indivíduo, um bandido, né? Wesley é um bandido da pior espécie, porque ele não tem, porque mesmo entre os bandidos existe uma ética, e ele não teve a ética de fazer aquilo com o presidente, né? Ele é o pior deles, é o pior bandido que nós temos aí, é ele. Então, agora, a equipe do presidente é boa. A equipe do presidente, ela é boa. Hoje foi preso um da equipe dele, já deu ver ali. Ex, né? Mas que eu estou falando a equipe econômica. Né? Perdoe que eu vou consertar. Os membros da equipe econômica do presidente são competentes. Falam aí que até o Dream Team, que o presidente colocou lá. Ministro do Lula, tá vendo? Meirelles é banqueiro de origem. Presidente do Banco Central. Ele foi do Banco de Boston. Tem muita experiência, aquele goiano é famoso. Agora, o Diogo também, que aparece pouco, mas é muito competente o Diogo. E que está lá no planejamento, desenvolvimento. Você tem o presidente do Banco Central, que foi presidente de grandes bancos. Pois é. Será que isso recomenda? Apesar de tudo isso que está acontecendo, que é uma bagunça, né? Uma coisa é a economia interferindo a economia interferindo na política, a política interferindo na economia. Mas há fortes sinais de recuperação. E nós, empresários, nós sonhamos, nós precisamos de estabilidade econômica e estabilidade política, porque uma interfere na outra. É isso que nós queremos. Se vai cortar a cabeça do Temer, que corta. Isso é um problema para lá, político, não temos nada a ver diretamente conosco, mas que precisa recuperar a economia urgentemente, porque senão não vai ter sindicato, não vai ter filosofia, não vai ter nada disso.
E recuperar a economia não interessa só o empresário. Interessa todo mundo. É o país que está em jogo. Nós temos que ter, desculpa, professor, responsabilidade. Exatamente. Nós precisamos de um país com a economia crescendo, recuperando todos esses setores aí que geram emprego, que geram impostos. Mas para fazer isso, tem que achar o ponto de equilíbrio de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que está no artigo 1º, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. E também a questão econômica, que está lá no artigo 170 da Constituição, o pleno emprego. Pleno emprego não é com terceirização, pleno emprego não é com retirada de direitos trabalhistas, pleno emprego não é com jornada intermitente, pleno emprego não é retirando o acesso do trabalhador à justiça, pleno emprego não é permitindo que se tenha rescisões por mútuo acordo. Mas é o quê, quando doutora? É que um trabalhador que ganha menos que 2 salários mínimos vai discutir com o empregador dele uma rescisão contratual sem assistência de ninguém, calcular ali quanto que você deve de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, 40%. Desculpa, doutora, eu não entendi a sua colocação. E ainda eu estou dizendo de progresso, de recuperação da economia que vai gerar emprego, que vai gerar imposto, e parece que você está contestando, doutora. E nós temos que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio, doutor, pleno emprego. O fundamento da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Dignidade, para que um ser humano viva dignamente, ele tem que ter aquilo que está no artigo 6º, que é moradia, lazer, saúde. O governo não é só para empresário, é para todo o povo. O artigo 7º da Constituição Federal fala que é direito do trabalhador receber um salário mínimo que garanta a ele o acesso a esses bens. Então, o grande problema, ou melhor, a solução seria encontrar esse ponto de equilíbrio. O valor social do trabalho e da livre iniciativa. Eles têm que caminhar juntos. Muito bem. Eu tenho de fazer mais um intervalo. É ruim cortar o debate. Eu quero aqui o debate, entende? Mas estou me avisando do intervalo e Cena Política volta aí em um instante. Cena Política, neste último bloco, debatendo a CLT, para onde vai, o que muda, o que não muda, atinge a quem se beneficia e quem sai pior nessas mudanças que podem possivelmente acontecer. Mas eu vou, antes de entrar nessa questão da CLT, eu queria recuperar aquele ponto de uma maneira assim emblemática aí. Você falou que o problema do Brasil é a cisão no capitalismo entre o capital financeiro e o capital produtivo. Você acha que isso joga, digamos assim, que se joga dificuldade para todos os lados? Eu insisto nesse ponto, porque eu acho que esse novo governo, ele é um governo de empresários, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue colocar essa questão de que o grande embate é no interior do capital e que isso joga uma espécie de força, né, do capital produtivo e do setor de serviços para cima, né, dessa perda de direitos da classe trabalhadora. Quando, na realidade, seria benéfico para ambos, tanto para os empresários que dizem que querem contratar mais e por isso precisam de mexer na legislação, terceirização, tudo isso. A minha opinião é que é preciso regular melhor esse dinheiro, né, esse recurso que vai para o setor bancário. Com juros nessa altura, com esse avanço, essa multiplicação de pequenos bancos aí, estão telefonando para a gente, estão, né, captando, né, clientes, isso significa avanço de um setor. E esse avanço está injusto. E quando você olha para as antigas religiões, né, que colocavam comerás o pão com o suor do teu rosto, é preciso olhar se o banqueiro come o pão com o suor do rosto dele. Você acha que o trabalhador, o empresário, até o empresário, todo mundo escorre o suor? Eu acredito que o empresário também. Eu estou apostando. Você acha que não? Eu estou apostando que o capital financeiro ele incorre naquela falta, né, que eu chamo assim a falta moral. Está presente em vários mitos fundadores. Não é só a Bíblia, não. Tá?
o trabalho tem que existir para todos, para que a sociedade tenha saúde, para que ela tenha um cotidiano saudável. Isso significa emprego para todos, dinheiro para o povo ganhando dinheiro. Esse povo movimenta a economia. É aquilo que o Lula falava, né? O pobre tinha que entrar no orçamento da nação. A nação somos todos, né? Então, se um governo governa pensando sob a ótica do empresário, ele está aumentando a injustiça. E é isso que essa perda de direitos está fazendo. Financeiro, se eu entender, ele tem essa, eu discordo um pouco com a colocação do professor. Você acha que o capital não é tão maléfico assim, não? Eu acho que não. Eu acho que ali também existem trabalhadores que precisam ser respeitados. Né? Você tem, às vezes nós reclamamos, né? Por exemplo, no último governo aí da esquerda, eles ganharam muito dinheiro, os bancos, né? Muito. Tanto é que os bancos, contrário mesmo que muitos vai pensar... Não só com Temer. Muito antes. Né? Eles querem a volta. Eles não querem outras pessoas, porque para eles ficou de bom tamanho. Agora, eu acho que precisa das instituições financeiras. As instituições financeiras prestam um bom serviço. O que tem é que regular. É que dosar a coisa. O lucro delas está exorbitante. Se está exorbitante, isso independe de governo. Adequar isso aí. Mas aí não é o setor, só o setor financeiro, é o setor industrial. É muito difícil você apurar. O setor financeiro ele tem uma visibilidade muito grande. Mas você vai produzir lá na indústria esse copo aqui, ele está vendendo esse copo por R$3. Sabe lá quanto que ele gastou para produzir? Nós não temos essa noção para saber se ele também está explorando os brasileiros ou não. Então eu acho que precisa de governo forte, de governo competente para regular essas coisas. Perceber estas distorções existentes e controlar. Mas eu não sou contra determinado setor. Aí fala, Sueli. A questão que ele falou, temos que fazer o controle do capital, sim, mas por que no momento em que se deve controlar o capital, a corda, e essa é a palavra que eu vou utilizar, vai arrebentar para o trabalhador? E não é para um trabalhador que ganha 10, 12, 15 mil reais, é para um trabalhador que ganha até no máximo, segundo as pesquisas do IBGE aí, a maioria esmagadora está ganhando no máximo R$2.000 por mês. Isso é a última pesquisa do IBGE. A média de ganho da população brasileira é em R$2.000. Por isso eu tenho que ter justiça gratuita. Por quê? O que mas que então é? Não, mas assim, no âmbito geral. Por mas que já só uma tem, classe? Não é porque é uma classe. Porque o que é justiça? O que é igualdade? É tratar cada um na medida das suas desigualdades e tratar os iguais na medida da sua igualdade, daquilo que ele é igual. O trabalhador ele é tratado de forma desigual para alcançar uma justiça. Por quê? Porque ele tem que ser tratado na medida da sua desigualdade. E é isso que se chama de justiça, é dar a cada um aquilo que é seu. E você vai dar a cada um aquilo que é seu na medida das suas desigualdades. Por isso temos que ter legislações que protejam pessoas que são hipossuficientes. Mulher tem que ser protegida, criança tem que ser protegida, consumidor tem que ser protegido e o trabalhador tem que ser protegido. Diga-se de passagem que a mulher já superou essa fase. Diga-se de passagem que os direitos humanos, o precursor dos direitos humanos e o primeiro direito no mundo a pensar em uma justiça distributiva foi o direito do trabalho, porque ele foi o precursor dos direitos sociais para minimizar a exploração. Sobre da proteção da mulher. A mulher de hoje não é a mulher de antigamente. Precisa de proteção. Acho que todo mundo precisa de proteção. Eu tenho a dizer que em amplos setores da nossa população o machismo impera de forma terrível. A gente conhece o Vale do Jequitinhonha, a gente conhece, trabalhei em vários estados do Nordeste com projetos nacionais. Mas não é mulher, professor. Lá no Vale do Jequitinhonha tem muitos coitados quilombola, trabalhadores lá em regime de semi-escravidão. Essa desigualdade, essa desvantagem da mulher nas relações sociais, isso ainda persiste no país. Estamos tendo um retrocesso nesse problema. Você tem hoje uma luta cultural no país onde o conservadorismo avançou muito. E é nesse sentido que eu volto a insistir. É preciso que o empresariado do setor produtivo e de serviços veja, de fato, para onde apontar suas baterias. Só para resumir, eu acho que nós temos que ter rapidão. Não é o trabalhador, nós não podemos colocar um óculos colorido e ver o país
como se tudo tivesse colorido. Nós forma precisamos nenhuma. estar dentro de uma realidade que o país nos oferece. Senão eu também queria salário para todo mundo, direito para todo mundo. Uma realidade que consiga cumprir o valor social da Constituição, o fundamento da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza e a marginalização. Isso é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que está lá no artigo 3º. Isso só vai poder ser viabilizado Mas não será, doutora, se eu sendo retrógrada propiciar a contra as dignidade evoluções. da pessoa humana e conseguir aí buscar um equilíbrio entre o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Muito bem. Muito bem. Setor mais... Eu tenho de encerrar, porque estão avisando. Conclui só uma eu diria frase. que o setor mais desumano nessa correlação continua sendo o capital especulativo, que ganha com a jogatina, que leva os juros a uma altura astronômica e ele golpeia tanto o empresário quanto o trabalhador. Sem dúvida. Governo forte para resolver. Muito o governo bem. não teve força ainda. Olha, a Cena Política agradece Fabiano Lopes, empresário, advogado, Carlos Roberto Horta, Observatório do Trabalho da UFMG, e Sueli Santana, advogada trabalhista. Muito obrigado novamente. Agradecer nunca é muito, né? Muito obrigado pela presença de vocês três aqui. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha semanalmente o nosso debate. Até o próximo.